Escola Particular de Tecnologias, curso básico de Eletrônica Analógica. Etapa 2, aula 7. Comportamento do capacitor em corrente alternada. Os capacitores despolarizados podem funcionar em corrente alternada devido ao fato de que cada uma das suas armaduras podem receber tanto potencial positivo como negativo. Os capacitores polarizados não podem ser conectados à corrente alternada porque a troca de polaridade provoca danos aos componentes. Estamos falando aqui dos capacitores de tântalo, dos capacitores eletrolíticos. Polarizados não podem trabalhar em corrente alternada. Funcionamento do capacitor em corrente alternada. Quando um capacitor é conectado a uma fonte de corrente alternada, as suas armaduras estão submetidas a sucessivas trocas de polaridade da tensão aplicada. Essas sucessivas trocas de polaridade é em função da frequência da tensão que está sendo aplicada sobre esse capacitor. No caso de trabalhar na nossa rede de distribuição, né, de 220, aqui na nossa região do Nordeste, ou a região do Sul, que é 110, a frequência é 60 Hz. Então, dependendo do valor do capacitor, ora recebendo a polaridade positiva da rede, ora a negativa, vai passar mais tensão ou menos corrente, ou vai passar mais corrente ou menos tensão para o circuito seguinte. A cada semiciclo, a armadura que recebe potencial positivo entrega elétrons à fonte, enquanto a armadura que está ligada ao potencial negativo recebe elétrons da fonte. Olha aí, elétrons positivo e negativo, fica trocando, né? Há, portanto, movimento de elétrons, ora entrando, ora saindo da armadura. Isto significa que circula uma corrente alternada no circuito, embora as cargas elétricas não passem de uma armadura do capacitor para outra através do dielétrico. É bom entender isso. Aula prática. Olá, amigos. Mais uma aula prática, desta vez apresentando para vocês capacitor em corrente alternada. Apresentando o circuito, temos aqui um gerador que gera três tipos de onda: a quadrada, a senoidal e a dente de serra. Isso aqui já foi visto em lições anteriores. Temos aqui um capacitor não polarizado, um capacitor poliéster, um resistor, uma lâmpada, um osciloscópio e um amperímetro. Eu vou ligar a simulação para que a gente possa compreender o funcionamento. Então, vocês observem que quando o gerador entrou em funcionamento, gerando uma frequência de 60 Hz, com um impulso VPP de 10 volts, o nosso osciloscópio apresentou a senoide do que está passando, né? Essa corrente alternada passando com 13,9 microamperes. A lâmpada também já começa a acender. E a circulação é feita da seguinte maneira. Eu vou trocar aqui a onda que fica melhor de se ver. Olha aqui. Ela sai aqui como se fosse um fase e um neutro, não tem positivo nem negativo, né? Passa pelo resistor, passa pelo capacitor, passa pela lâmpada, passa pelo amperímetro e volta para o gerador. Esse osciloscópio está ligado em paralelo, né? Uma ponteira está aqui, ó, e a outra ponteira está, vamos dizer assim, uma ponteira está no fase, a outra está no neutro. Só que aqui é 10 volts com a frequência de 60 Hz. A gente observa no osciloscópio, ó, dentro de serra, na hora que o capacitor carrega, descarrega, carrega, descarrega, carrega, descarrega e fica nessa. Carrega, descarrega, carrega, descarrega, carrega, carrega, descarrega. Por que isso? Porque é uma tensão alternada, um CA, corrente alternada, funcionamento do capacitor. Observando aqui que corrente alternada passa para o capacitor. E esse capacitor aqui, ele está com um valor de 50 microfarads. A depender do valor, essa forma de onda vai variando, né? Passa mais corrente ou menos corrente. Observar aqui na dente de serra. Ó, já ficou diferente. Ó. Passou aqui a dente de serra,
a corrente fica variando, né? A lâmpada passa a acender menos. E na senoidal também já é outro, ela passa, né? Mas a corrente também fica variando, a lâmpada acende menos. A lâmpada aqui está servindo de carga apenas para ilustrar o que nós estamos dizendo, que a corrente alternada passa por capacitor. Já a corrente contínua não passa, como vocês viram na aula anterior. Ela só acumula, carrega e descarrega. Aqui não, ela fica passando pelo capacitor. Ok? Obrigado, até a próxima aula. Olá, amigos, apresentando para vocês o funcionamento do capacitor em corrente alternada. Olhando aqui para o movimento do gráfico, observamos que tanto a corrente como a tensão estão ali, lado a lado, né? Ou seja, com a mesma intensidade. O tanto de tensão que está passando é o tanto de corrente. Acontece que na hora que variarmos o valor desse capacitor, vai mudar a maneira como essa corrente e essa tensão passam por esse capacitor. Observe, né, que nós estamos com um gerador de 60 Hz, corrente alternada. Uma hora ele está vindo por um lado, uma hora pelo outro, e a corrente alternada passa nos capacitores. Vamos substituir aqui o valor desse capacitor por um capacitor de 47 micron e observar o funcionamento aqui no gráfico. Olha o quanto mudou aí. Vinha mais ou menos iguais e de repente aqui, ó, a gente pode observar, está passando mais corrente e menos tensão. Interessante, né? Então, muito cuidado ao trabalhar com capacitor e corrente alternada, porque um valor para mais ou um valor para menos altera consideravelmente o funcionamento do circuito à frente. Ok? Está aí o funcionamento do capacitor em corrente alternada. A todos, muito obrigado e até outra oportunidade. Chegamos ao final de mais uma aula. Vamos agora para os conhecimentos adquiridos. Como você já sabe, né? Para o vídeo, copia no seu caderno e responde. Se não tiver compreensão, volta ao vídeo, pausa, vá olhando, entendendo e responde bem certinho. Depois passa a resposta aqui para o gabarito e envia para o meu e-mail. Muito obrigado e até a próxima aula.